SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez compartilhar a palavra poderosa de Deus, a palavra que edifica, que transforma, a palavra que nos revela o amor de Deus em toda a sua plenitude, a palavra que nos mostra quem nós somos e de que forma nós agimos e de que como podemos agir para estar na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que nos revela as coisas do seu reino, que são inabaláveis, as coisas do seu amor, da sua identidade, da sua perfeição. Por isso eu quero ler, quero compartilhar. Está em 2 Samuel, capítulo 12. Fala sobre a repreensão de Natã, do profeta Natã a Davi. Eu creio que a maioria já conhece esta passagem, quando Davi recebe uma repreensão do profeta pelo que ele fez, de que forma ele agiu. O profeta fala sobre a morte de Urias, conta uma história para Davi, nesse cenário, para que Davi compreendesse o que ele fez, por que ele agiu daquela forma, quando ele tinha tudo e todas as coisas, e tudo que Deus fez a Davi, tudo que Deus proporcionou a Davi, e poderia proporcionar muito mais. A palavra de Deus nos revela isso, nós vamos ler. Mas ele optou e se encantou pela mulher de Urias, Betseba, a qual ele colocou Urias à frente da batalha para que morresse, para que fosse exterminado para ficar com a sua esposa. Ele tinha tudo o que ele queria, tudo o que ele desejasse, ele era rei, amados. Ele não compreendeu isso. Nesta passagem mostra a ingratidão de Davi, a loucura de Davi, porque a palavra nos revela toda a essência de quem eram os reis, do que fizeram, coisas boas e coisas ruins. Fala também de um homem conforme o coração de Deus, que era Davi, mas também fala dos seus erros e dos seus pecados e das consequências dos seus erros. Olha o que diz o texto. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Ao homem rico, não quis este tomar das ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para um homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Versículo 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. A resposta do profeta a Davi, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também dei casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele,
Amados, nós vemos uma passagem, ouvimos e lemos esta passagem tremenda, a qual o profeta Natan traz um enredo, um cenário de uma história para que Davi compreendesse como este homem rico agiu, e tirando a cordeirinha do pobre e dando a um viajante. Tudo que o pobre tinha era uma única cordeirinha. E esta analogia a qual Natan faz com Davi, Davi reflete, e ouvindo aquilo tudo foi ficando irado, ficando nervoso, ficando irritado com certa situação. E de repente no seu interior ele pensava, quem poderia fazer isso? Quem é o homem tão arrogante, tão miserável, tão intenso em pensamentos ruins, tão usurpador que poderia fazer isso, tendo ele gado, tendo ele família, tendo ele riqueza, tira a única cordeirinha do pobre e dá ao viajante. E o profeta fala para Davi, este homem, Davi, é você, rei, é você que fez isso. E de repente o semblante de Davi cai. E todo pecado recai sobre ele, a condenação do seu próprio pecado recai sobre ele. E entendendo o que ele fez com Urias e com a família de Urias. Entendendo que ele tinha toda a abundância de riqueza, de poder, tinha um reinado pleno, riquezas, ouro, prata, terras, reinados. E também tinha mulheres ao seu dispor, concubinas, mas decidiu usurpar, tirando a mulher de Urias, a única esposa de um homem de guerra e que era fiel a ele. Assim somos nós às vezes, amados. Deus tem nos dado tanta coisa e nós somos ingratos a Ele, murmuradores, questionadores. E quando as coisas vão mal ou não acontecem como nós gostaríamos, a nossa ingratidão vem à tona e fala, Deus, por que não fizeste? Por que me abandonaste? Por que não faz mais como eu gostaria que fosse? E de repente a palavra que Natan trouxe a Davi é a palavra que Deus nos revela em algum momento. Filho, tu tens tanta coisa, tu tens casa, tem alimento em abundância, tem um bom emprego, tem uma família constituída e se alguns se perderam não foi por minha causa, porque eu te dei algo precioso, esposa para os homens, esposos para as mulheres, filhos para o casal, para a família, que são herança minha. Te dei tantas coisas que você esqueceste e murmuraste, questionaste e viveste agora como se não me conhecesse. Como pode? E de repente, como o profeta Natan disse a Davi, Deus nos questiona nesse dia, falando, o que mais eu preciso fazer para você compreender o que eu tenho feito por você? O que mais você espera de mim, sabendo que eu já dei a vida do meu filho por amor de vós? O sangue de Jesus foi derramado, o sangue precioso por amor de mim e de você, amado. Tudo o que ele fez por nós, ele não precisaria fazer mais nada, mas ele continua fazendo por causa da sua graça, da sua fidelidade, da sua compaixão, do seu amor, da sua misericórdia, que não nos deixa ser consumidos pela iniquidade e pelo pecado. A palavra de Deus nos revela que nós não sabemos como orar, mas pela misericórdia, pela compaixão dele, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, antes mesmo de nós passarmos por aflições ou condenações tão grandes e tão intensas, que nós não compreendemos, porque isso é amor, é a graça dele sobre nós e por nós. Amados, entenda o amor de Deus. Entenda o que ele já fez por você, o que ele já te deu, o que você tem. Seja grato. Seja grato pela fidelidade de Deus. Sabe, amados, alguns, eles empenham tanto dinheiro para comprar coisas. Eu já fiz isso no passado, várias vezes. Sabe, pagava parcelas de carro de 700, de 500 e até R$1.000
ganhava, trabalhava para isso, me esforçava. E quando se trata do reino, quando você vai fazer uma semeadura para o reino de R$100, talvez 50, eu não posso, é muito para o reino de Deus. Sabe, amados, diante de Deus não tem valor algum tudo que você possa dar para Ele, mas aquilo que você dá de coração, porque Ele é dono de todas as coisas. Até quando você vai procrastinar isso? Até quando você vai entender de forma equivocada e não entender que o amor e a misericórdia dele nos trata com fidelidade? Que o amor e a misericórdia dele nos trata com compaixão, e às vezes você que tem, quer tirar até a cordeirinha, quer tirar até a única coisa que o pobre, o oprimido tem. Não para enriquecer mais, porque isso não vai te enriquecer, pelo contrário, vai dizer o quanto você é usurpador, o quanto você é ingrato, o quanto eu e você somos muitas vezes ingratos e usurpadores. Portanto, amados, que eu e você, nesse dia, possamos ser gratos a Deus, pela família que Ele te deu, pelo lar que Ele te deu, pela casa, pelo emprego que Ele te deu, pela saúde, por todas as coisas que Ele já fez, pelos livramentos de morte que Ele não permitiu que você fosse ceifado, pela saúde que Ele te deu para trabalhar, pela inteligência que Ele te deu para ser um homem, uma mulher que planeja, que constitui coisas. Quando você vai estar atento para as coisas do reino. Sabe, tem muitas pessoas fazendo tantas coisas. Na minha trajetória de vida, amados, eu dou um testemunho, porque eu fiz muitas coisas, planejei muitas coisas, adquiri e fiz muitas coisas, mas eu nunca deixei de olhar para o reino de Deus. Nunca adiei semeadura para o reino e dedicar tempo para o reino. Nunca deixei de semear só nas coisas que eu queria, mas também semeei nas coisas do reino de Deus intensamente. Semeei carro, semeei dinheiro, semeei coisas, semeei moto. Sabe, amados, isso não é para vanglória e nem para dizer que eu sou melhor do que algum. É simplesmente para que você entenda que nós podemos ter coisas sim, mas nós precisamos entender que devemos também semear e sermos gratos ao reino de Deus, que é inabalável e poderoso. E os frutos disso, esta colheita, nós não sabemos quando aparece ou quando vem, porque nós não semeamos como barganha ou como troca. Nós semeamos por amor ao reino. E quando eu e você entendemos essa passagem de Davi, que sejamos gratos por tudo que Deus fez por nós. Davi, nesta passagem, mostra extrema ingratidão e loucura, porque tinha todas as mulheres que quisesse, mas ele optou e quis uma mulher que não era dele. Talvez aquela mulher não estivesse no lugar correto, não deveria estar, porque sabia que do palácio poderiam vê-la se banhando. Os dois erraram. Tanto Davi como Betseba. Mas as consequências vieram para o rei, que sabia e tinha discernimento do que estava fazendo. E o pior, ele não só usurpou Urias, como ele matou Urias. Talvez eu e você estejamos usurpando pessoas, condenando pessoas e até matando. Com palavras, com atitudes, com intenções, com tantas coisas. Mas se você lembra das consequências que Davi passou e do que ele viveu por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, mais adiante ele se arrepende. Diante de Deus ele pranteia, chora. Chora intensamente, porque houve um arrependimento genuíno e Deus o perdoou. Mas antes do perdão teve consequências dolorosas. Amados, você não precisa ter essas consequências dolorosas. Reflita. Reflita como você está sendo com Deus e para o reino. Seja grato a Deus. Tenha um pensamento e uma mente e um coração gratos a Deus. Em nome de Jesus, que você seja bênção nesta terra,
que você seja grato a Deus e entenda que a fidelidade dele dura para sempre. O amor dele é incondicional. Mesmo que você faça coisas que firam o coração do Senhor, mesmo que você deixe de amá-lo, ele continua te amando. Independe se você o ama ou não, ele continua te amando. Ame a Deus, busque a Deus, clame por ele. Sabe, o Covid não pode te parar. Sabe, esta enfermidade que está assolando o mundo e tantas pessoas e tantas famílias, ela não pode te barrar. Se você vai ao mercado, se você vai ao trabalho, se você vai em tantos lugares, se você ainda continua se encontrando com parentes e amigos, ainda continua participando de festas, por que não pode adorá-lo? Por que não pode buscá-lo? Você vai ao mercado que tem centenas de pessoas lá dentro. As pessoas tocam em todas as coisas no mercado. E não pode ir à igreja, que vai passar apenas 1 hora distanciado de todos, passando álcool nas mãos, com máscara, num culto que não pode apertar suas mãos, não pode abraçar, porque nós respeitamos as diretrizes e a lei. O que você está fazendo? De que forma você está lidando com o reino de Deus? Medite sobre esta palavra e medite o que você está vivendo, amado, para que Deus faça uma obra tremenda na tua vida, na tua história de vida. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.